Tudo bem, gente? Pois é. Então tô chegando aqui nesse canal de YouTube, que é o canal do Gerson Bem. Tem uma porção, acho que a maioria das pessoas que vai ver aqui, até porque tem pouquíssimos inscritos no canal aqui, me conhece. Também vou partilhar em outras redes aqui esse vídeo. Eu faço poucos vídeos. Eu tenho pensado em começar a fazer vídeos, postar aqui nesse canal, voltar a falar sobre uma coisa que, digamos assim, fez parte da minha vida, né? Que é a atividade esportiva, o futebol. Eu, durante muito tempo, os poucos que estão aqui inscritos, e muitas outras pessoas que não estão aqui inscritas, e eu espero que se inscrevam, que vão tomar conhecimento, porque alguns vão compartilhar isso, ou vão contar para outros, ou conforme eu vou compartilhar em outras redes, pessoas vão ficar sabendo e vão tomar contato e vão se inscrever aqui. Bom, enfim, muitos sabem que eu, durante muito tempo da minha vida, trabalhei no futebol, fui narrador de futebol, sobretudo em Caxias do Sul, na Rádio Caxias, na Rádio São Francisco, no tempo que a Rádio São Francisco se chamava São Francisco, enfim. Mas também trabalhei na Rádio Prata, na Rádio Veranense, lá na minha cidade, Nova Prata, em outras emissoras de rádio, Bento Gonçalves, etc. Mas, sobretudo, minha atividade profissional foi em Caxias do Sul, né? Especialmente na Rádio Caxias. Eu tive a felicidade de ver os melhores momentos do futebol de Caxias do Sul. E adoro futebol, adoro o futebol de Caxias do Sul. Sou colorado, sou um colorado, mas sobretudo amo futebol. Sou colorado, amo o futebol de Caxias do Sul, amo futebol, adoro esse esporte, outros esportes, mas sobretudo amo o futebol. E tenho pensado muito em voltar. E estou com um projeto de voltar aqui nesse canal falando de futebol. Não só, eu não quero ser uma pessoa aqui para vir falar do Internacional, para falar só do Colorado. Não, o meu projeto é um pouco diferente. Vou trazer parceiros, outras pessoas. Então, quero convidar você, eu vou ser assíduo, tá? Então vou convidar vocês, como todas as pessoas que militam aí no YouTube fazem, que é pedir para vocês se inscrever no canal, acionar o sininho, enfim, aquelas coisas básicas que as pessoas que vêm no YouTube fazem. E a gente vai depois fazer coisas tipo trazer aqui outras novidades, etc. Vocês não vão se decepcionar com o que a gente vai procurar fazer no próximo período, certo? Vai ser legal. Vou trazer umas coisas legais aqui. Eu fui abandonando a atividade profissional, fui convidado em determinado momento para sair do Rio Grande do Sul, fiquei muitos anos fora, fiquei em Brasília, fiquei lá trabalhando na atividade pública, voltei agora há um tempo, um ano e meio, para o Rio Grande do Sul, estou morando em Porto Alegre, hoje estou aqui. Isso aqui que eu estou fazendo hoje é domingo, é de manhã, é um dia bonito, estou na cidade de Garibaldi, né? Mas hoje atualmente estou morando em Porto Alegre. Isso aqui, portanto, é uma coisa que eu estou gravando, né? Não é uma live, não é ao vivo, não vou poder interagir, mas a gente vai fazer lives aqui. Mas eu estava muito necessitado de começar, antes de trazer essas atrações que eu estou falando aqui, começar a fazer isso. Porque, enfim, tá para voltar aí o futebol. Eu estou muito excitado para falar sobre essas coisas que estão acontecendo, porque nós estamos no meio dessa pandemia, o Brasil todo atrapalhado no combate, no enfrentamento. Eu detesto essa palavra combate. Ela é tão mal usada no Brasil, né? Acabou que nesse período todo aí eu enveredei aí a fazer uma coisa que tinha ficado guardada na minha vida. Lá na juventude eu não fiz, por uma série de razões, que foi não estudar. Uma coisa que era uma das pretensões que eu tive na juventude não fiz, que era estudar direito, fui fazer depois de velho. E lá no curso de direito, que eu não imaginava fazer
digamos assim, no curso de Direito, não fazer o curso de Direito. Eu fui fazer o curso de Direito, mas eu não imaginava que no curso de Direito eu ia enveredar, estudar o direito penal e criminal. No fim das contas, foi pelo que eu me apaixonei, né? O direito penal, a criminologia, etc. Então, esse negócio de combate é uma palavra que eu detesto, né? Usam tão mal, principalmente na área penal, no direito. Combate, né? Meu Deus, combate, vamos deixar para a guerra, combate. Então, esse enfrentamento à pandemia tão horroroso no Brasil, nós estamos tão atrapalhados nisso. Então nós estamos vivendo esse enfrentamento, digamos, à pandemia de forma tão atrapalhada que eu não quero entrar em detalhes, né? Porque não é o objetivo desse canal que eu quero, digamos assim, sustentar ele aqui, que eu não pretendo, não que a gente não vá falar de outras coisas aqui, além de futebol, a gente pode falar, mas enfim, não vou entrar nisso. A gente está atrapalhado no enfrentamento dessa pandemia. Então, nesse atrapalho todo, vem o futebol. Então eu estava excitado para falar, porque está essa atrapalhação. A volta agora do futebol está no meio dessa atrapalhação. Então eu queria falar sobre isso. Não podia ser diferente, né? Se nós estamos tão atrapalhados para enfrentar a pandemia, tão atrapalhados, só podia a volta do futebol ser toda essa atrapalhação, né? Toda essa atrapalhação. Então, é isso. Volta, não volta, como volta, de que jeito volta. É uma atrapalhação só. Onde é que vai ser o jogo? É aqui, não é? Claro que só pode ser de portão fechado. Mas aí eu queria fazer um pouco, porque está sendo assim, o futebol... Eu queria falar hoje para fazer uma defesa do futebol. Uma defesa. Não que o futebol não tenha seus problemas. E não que não seja até justo que muita gente critique o futebol pelos seus problemas. Pelos seus problemas. Pelos seus defeitos. Até pela falta de compromissos que o futebol tem. Muitas vezes. Inclusive pela falta de compromissos que o mundo do futebol tem com o todo. É verdade que se as pessoas dizem que esse mundo do futebol tem falta de compromissos com o todo, muitas vezes fica alheio, né? Sabe, o país cheio de problemas e tal, e o mundo do futebol parece que vive uma ilha da fantasia, é verdade, se as pessoas fazem essa crítica. Mas nesse caso, é preciso fazer uma justiça com o futebol. Vejam só, o Brasil não fez no enfrentamento à pandemia, digamos, é correto, é óbvio, qualquer um vai apenas digamos assim, num raciocínio lógico, apenas acompanhar o que estou dizendo. Porque eu só vou dizer aqui, não é, eu vou apenas relatar o que todos sabem. O Brasil não fez uma parada assim total e absoluta. Naquela arrancadinha ali, início de março, vamos pegar aqui o caso nosso do Rio Grande do Sul. A gente ali no começo, meados de março, a gente deu uma parada, paramos. Meados de março. Paramos e era, né? Então todo mundo meio assustado nos primeiros dias, inclusive, deu aquele, né? Todo mundo ficou retraído, etc. E parou, né? Fechou, tudo parou, e todos nós assustamos. E o futebol também parou. O último jogo que nós tivemos, depois daquele Grenal da Libertadores, ainda tivemos mais uma rodada do Campeonato Gaúcho com portões fechados, lembram? Que foi dia 16 de março, se eu não me engano. E parou. O futebol ficou 50 dias, vejam, 50 dias sem nenhuma atividade. Nenhuma atividade. O futebol ficou 50 dias sem nenhuma atividade. Vocês já pensaram se todos tivessem ficado 50 dias sem nenhuma atividade? Todo o comércio, toda a indústria, todas as atividades econômicas, porque cá entre nós o futebol também é uma atividade econômica. Por isso acho que ninguém discute. É também uma atividade econômica, não é só o entretenimento das multidões.
é também uma atividade econômica para ser um entretenimento. Porque o entretenimento é uma atividade econômica. A música, a cultura, as artes, etc, etc, etc. Não é? O futebol ficou 50 dias e sem nenhuma grande ajuda oficial. Ninguém falou, precisamos salvar o futebol. Ali, alguma voz se levantou aqui, ali, etc. Se falaram das dificuldades, dos pequenos, etc. Mas o futebol ficou 50 dias sem nenhuma atividade. Se nós todos tivéssemos tido um lockdown, isso sim é um lockdown, de 50 dias, é possível que aquela curva tivesse feito como em outros lugares do mundo, pã e pã. Não, o Brasil não fez o lockdown, porque um mês depois tudo começou a se flexibilizar aqui no Brasil, cá entre nós. Mas o futebol ficou 50 dias. 50 dias sem nenhuma atividade. E quando voltou, e mais, e vamos fazer justiça, os atores do futebol, os jogadores, os dirigentes, em regra, os jornalistas, inclusive os jornalistas das tais empresas, eu não sou advogado de defesa das empresas que detêm direitos de transmissões, etc, etc. Os jornalistas esportivos, inclusive aqueles das tais empresas que detêm os direitos de transmissões, e mesmo que não detenham, enfim, os que fazem as coberturas esportivas e que têm os patrocinadores, etc. Os jornalistas diziam, tá bem, os jogadores, os dirigentes, tá bem, nós temos que, é melhor agora, vamos nos preocupar com a vida das pessoas, temos que preservar e tal, e as competições esportivas esperem. Era isso que era dito, em todos os cantos. É isso. E aí o futebol voltou a treinar, sem bola, fisicamente, e para treinar. Veja, os jogadores não atendem público. Não é farmácia, não é supermercado, não é balcão de loja. O jogador não atende ninguém, nem a imprensa, assim no tete a tete. Os jogadores de futebol, para treinarem privadamente, fisicamente, sem contato, porque não era permitido, né? Os clubes tiveram que apresentar um protocolo em que eles testam toda semana, a cada não sei quantos dias, os jogadores. Alguém tem garantia de que no supermercado, onde a gente é obrigado a ir de vez em quando, ou na farmácia, no comércio essencial, porque tem um comércio que não é essencial, tu não precisa ir comprar uma camisa nova, mas tem que ir na farmácia ou no supermercado. Né? Os funcionários lá testam, porque, enfim, tem algumas pessoas, tem gente, por exemplo, que pode estar acometido do vírus e está transmitindo sem ter sintomas. Tem isso. Os cientistas aí dizem isso todo dia. E como nós no Brasil nós testamos pouquíssimo, tem gente que pode estar transmitindo sem ser testado. Os jogadores de futebol, se fosse o caso, a gente tem certeza que eles não estão transmitindo para a gente. Porque lá, alguns inclusive testaram positivo, né? Mas lá a gente sabe, né? A gente sabe porque eles estão testando toda hora. Mas lá não tem problema porque a gente não tem contato com eles. Não tem contato. E eles testam só para treinar entre eles. Eles estão obrigados a testar. E aí eles vão jogar. Tu sabe com certeza que aqueles lá que vão jogar, eles são sadios. Porque eles estão testados. Bom, veja, eu não sei se a competição tinha ou não tinha que voltar. Mas depois que voltou a treinar, já faz 4 meses. Maio, junho, já faz mais 2 meses. Quer dizer, já faz março, abril, maio, junho, julho. Já faz 4 meses que não tem essa atividade econômica. Não tem atividade. Atividade que possa ter alguma renda. Todas as atividades econômicas estão fazendo pressão. Onde, em qualquer outro lugar do mundo, não ficou tanto tempo parado o futebol. Não ficou. Nenhuma outra atividade esportiva. A Fórmula 1, o UFC, sei lá, qualquer outra atividade voltou depois de um tempo. Com portões fechados, sem público, sem... Então é isso. Então não dá para pegar
e transformar o futebol no... Veja, eu até acho que nós podemos dizer o seguinte, não, mas espera aí, não pode, não dá. Nós estamos agora enfrentando o crescimento da pandemia. Então não pode ter competição esportiva. Bom, então tá, então não pode abrir o comércio. Não pode. Então tá, então não pode abrir o comércio. Não, o comércio pode, o futebol não pode. Mas por quê? Porque não, então pode lotar os ônibus, mas não pode não fazer um jogo com ninguém, nenhuma pessoa lá contagiada, sem nenhum público. Não pode. Pode fazer uma live de um artista. Pode. Tem todos os dias várias. Mas não pode ter um jogo. Por quê? Por quê? Ah, não, porque as pessoas vão se encontrar nos bares. Mas espera aí, abriram os bares no Rio de Janeiro e não tinha nenhum jogo de futebol. E lotaram os bares lá no Leblon. Abriram os bares. Outro dia eu vi lá em Brasília, eu acompanho um pouco o noticiário de Brasília porque morei lá há 12 anos. Abriram os bares de Brasília, não tinha nenhum jogo de futebol. E lotou os bares de Brasília. As pessoas estavam lá. A orla do Guaíba, em Porto Alegre, onde eu estou morando, lotou nos domingos de dias assim bonitos como hoje. Agora fecharam a orla. Lotou. Não tinha jogo de futebol. Então, não precisa de jogo de futebol para as pessoas lotarem lugares de lazer. Não precisa de jogo de futebol. Então, essa coisa da consciência de ir ou não ir, o jogo de futebol não está sendo responsável por as pessoas irem ou não irem. No prédio onde eu moro, no prédio onde eu vivo, tem uma churrasqueira. Um prédio pequeno, tal, eu nem chamo de salão de festas. É uma churrasqueira lá com pequeno, digamos assim. Então, né? Desde que começou a pandemia, quase todo domingo tem um churrasco lá. Eu nunca fiz. Nunca usei a churrasqueira nem para fazer um churrasco entre eu e as pessoas que moram comigo, que estão todo dia comigo. Eu não usei, mas outras pessoas usaram. Eu nunca fui ver se as pessoas que fizeram churrasco lá no domingo, no prédio onde eu vivo, fizeram só entre aquelas que moram ali no apartamento e só desceram para fazer o churrasco no domingo, ou se elas convidaram pessoas de fora. Nem me interessa. Enfim, estavam lá, não... É lá, não é? Não estão perto de mim, não vão me atingir. Mas enfim, entende? E não tinha jogo de futebol. Nem tem TV, no caso, mas meio que tivesse. Não era por causa de um jogo de futebol. Fizeram churrasco. Se você sair pela cidade hoje, é domingo, né? Você pode não estar vendo agora no domingo de manhã, pode estar vendo outro horário, mas enfim, saia num domingo de manhã e vai encontrar as pessoas reunidas. Os noticiários aí mostraram pessoas fazendo festa, né? Tem gente que reclamou, teve festas, teve confusão, teve polícia, teve confusões. Teve confusões. Lembram? Tempos atrás, uma médica plantonista chegou a se irritar, lembram? Saiu, chegou, daí até machucou um automóvel, daí o rapaz veio, agarrou ela, até agrediu. Foi notícia no Jornal Nacional, sei lá, no Fantástico, alguma coisa assim. Vocês lembram? No noticiário. A médica tinha um plantão, não aguentou tanta festa. Tinha jogo de futebol? Não. Não tinha jogo de futebol. As pessoas estavam fazendo uma festa. Tinha jogo de futebol? Não. Não. Não, o futebol não era responsável por aquela festa. Uma algazarra que levou uma médica que no outro dia tinha plantão a se desesperar de tal forma que foi lá e acabou batendo no carro, quebrando, sei lá, e aí a pessoa veio e agrediu ela e foi uma confusão e virou uma notícia nacional. E virou caso de polícia, e virou... É isso. O jogo de futebol foi responsável por aquilo? Não foi responsável por aquilo. Então, eu não estou dizendo a competição tem que voltar. Mas não pode. Não podem voltar as competições porque
os casos no Rio Grande do Sul estão aumentando. Tá bem, eu acho esse um bom debate. Um bom debate. Estão aumentando os casos de contágio no Rio Grande do Sul. Então as competições não devem voltar. Eu acho que é um debate, mas então nós não deveríamos proibir o comércio não essencial todo. Então vamos fazer um lockdown. Bom, lockdown. Não tem competição esportiva, não tem comércio, não tem nada. Mas não dá para a gente pegar. Então dizer o seguinte, o futebol é só ele o símbolo. E é o que está acontecendo em parte. Isso está em todos os setores. Criou-se. Não, é a imprensa esportiva que faz a pressão. Quer dizer, desde praticamente do dia seguinte que começou o fechamento das atividades econômicas, as entidades empresariais fazem pressão para as atividades econômicas abrir. E é como eu disse, durante 50 dias o futebol ficou fechado, sem nada, nenhuma atividade, nenhuma, 50 dias, sem reclamar, sem nenhuma pressão. E quando voltou fazendo teste para treinar. Qual é a atividade econômica que faz isso? Então eu estou antecipando essa volta. Eu quero voltar nesse canal, sabe, falar sobre futebol, voltar a essa atividade, trazendo muitas atrações, que não são só essa minha falação sem parar aqui de 21 minutos, que talvez tenha chateado, mas é que eu estava excitado para falar sobre esse tema, sobre essa volta do futebol. Enfim, eu não sei se está correto voltar às competições. Não sei. Eu sei que o futebol, que a volta das competições, não é por si só o problema que vai por si só causar a quebra do isolamento social. Não está havendo isolamento social como deveria estar havendo para um melhor enfrentamento da pandemia, não porque o futebol esteja voltando. Não está havendo o isolamento social como deveria estar acontecendo, porque nós erramos numa série de outras coisas. É isso. Então é isso. Eu relembro, o futebol ficou 50 dias parado, sem nenhuma atividade, e faz 4 meses que não acontece um jogo de futebol. Já faz 4 meses. Desde março, desde 16 de março. Abril, maio, junho, julho. Já passou 4 meses aqui no Rio Grande do Sul sem nenhum jogo de futebol. Sendo que a última rodada do campeonato já foi sem público. Então, desde o Grenal da Libertadores, que nós não temos jogos com público. É mais de 4 meses. Então, com certeza, não é esta atividade que está trazendo o problema. E não é a volta, a flexibilização desta atividade que é a responsável pela... Agora, o futebol não pode voltar? Tá bom. Mas então o comércio também não pode voltar. Então, entende? Então, é isso. É isso. O futebol sozinho não é o responsável por lotar os ônibus. Ele vai lotar ônibus para ir para o estádio? Não, não tem público. Ele vai lotar metrô? Não. Não, vai lotar os bares, já disse. Os bares, se estiverem abertos, as pessoas vão no bar independente do futebol, gente. As pessoas foram na orla independente do futebol. É isso. As pessoas fizeram uma festa independente do futebol, fazem churrasco independente do futebol. Todos os que quiserem fazer. Então a questão da consciência, etc., a questão do endurecimento, não endurecimento, não pode ser simbolizado na proibição do futebol, como assim, vamos tirar uma atividade para um exemplo. E todas as outras não precisa. Nada precisa ser exemplo, só o futebol. Acho esse um erro.
Acho, acho isso um exagero, acho isso uma questão simbólica que é equivocada e eu queria chamar a atenção. São 25 minutos para uma volta, é bastante. Eu prometo que não quero ficar assim, dessa maneira, sem interagir. Nas próximas eu quero fazer lives, pelo menos interagir. E clica aí, se inscreve, se puder, aperta o sininho, se puder compartilhar, enfim, um abraço, até a próxima, e eu prometo que eu vou articular aqui atrações legais para esse canal, para a gente continuar fazendo coisas bacanas aqui. Um abração.